Bom dia. Dormiram bem? Graças a Deus. Estamos vivos. Esse estamos vivos não foi muito empolgante, né? Graças a Deus estamos vivos. Ok. Ai, a nossa última sessão juntas. Eu volto. Pode deixar que eu volto. Se você quiser saber mais a respeito do F-Hop, se você quiser entender melhor quem nós somos, o que nós fazemos, onde vivemos, o que comemos, entra lá no nosso site fhop.com para saber também a respeito das nossas escolas, das nossas conferências, a respeito dos produtos e dos livros que nós vendemos. Entra lá fhop.com. Vou tentar falar para vocês também a respeito de mais 2 produtos que nós trouxemos. Vocês sabem o que eu sinto sobre isso, né? Um produto é o CD do One Thing do ano passado, que foi gravado ao vivo. Muitas das músicas que foram tocadas aqui estão nesse CD. Então, se você quiser aproveitar essas músicas depois que o Bruno foi embora, compra o CD. Não foi muito... Tá lá. Esse livro também vai ser lançado essa semana. É um livro do Dale Anderson, que é um professor da Universidade do IHOP em Kansas City. Ele é um tremendo mestre, incrível mestre da palavra. Se chama Misericórdia Triunfante. Fala a respeito de como receber, experimentar a misericórdia de Deus e também transmitir a misericórdia de Deus em um mundo sem misericórdia, uma geração que não sabe o que misericórdia quer dizer. Eu estava até meditando a respeito de misericórdia no contexto do que nós estamos vivendo, como nós estamos culpando os nossos governadores a respeito os nossos governantes, a respeito da corrupção, e na oportunidade que nós temos de mostrar que nós não somos corruptos no meio da crise, nós queremos aproveitar dos nossos compatriotas cobrando 30 vezes mais o valor do produto que nós vendemos. Isso é falta de misericórdia. Isso é falta de entendimento de quem Deus é para conosco e a sua vontade para nós como nação. Enfim, passa lá, temos camisetas, temos copos, canecas e palhetas para músicos e agendas para quem gosta de escrever e coisas. Só não temos gasolina. O resto tem tudo lá. Se precisar de gasolina, a gente arruma também. Tá? Beleza? Foi legal, né? Deu para entender? Está melhorando. Ok. Quem sabe um dia eu vou chegar aqui, ter até um slide a respeito do produto. Ok. Nesse final de semana nós falamos um pouquinho a respeito da vontade de Deus e a respeito de Deus e quem Deus é. Nós falamos a respeito, eu já nem lembro mais tudo que eu falei aqui em cima, mas o desejo é de que haja um pouquinho de entendimento a respeito de quem nós somos hoje, no contexto que nós estamos vivendo e a esperança que nós carregamos diante do nosso Deus, amém? Nós como igreja, de que nós não somos simplesmente um povinho que se ajunta no domingo como um clube social, mas de que nós temos uma fé e uma esperança verdadeira queimando dentro de nós, e o nosso clamor e o nosso louvor, as nossas orações são feitas a um Deus verdadeiro e nós não estamos sem esperança. E eu espero que você tenha entendido um pouco disso. Hoje eu vou finalizar falando um pouquinho sobre essa esperança que faz com que nós permaneçamos até o dia do retorno de Jesus. O que é que nós estamos, aonde nós estamos caminhando e por que nós estamos onde nós estamos. Para isso eu vou tentar falar bem rápido, para que a gente não saia daqui 2 horas da tarde, mas nós vamos ler bastante a palavra, nós vamos passar bastante conteúdo. Então vamos começar aqui no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem para que o homem
encontrasse prazer em Deus, para que o homem expressasse quem Deus é, a criação, e que o homem governasse sobre tudo aquilo que Deus criou. Então, na esfera terrena, tudo que Deus havia criado, Ele colocou na mão do homem, para que o homem dominasse sobre tudo e todos, e que o homem estivesse no jardim para Shamir e Aved, para que ele pudesse cultivar e servir dentro do jardim em função sacerdotal a Deus, sendo expressão e conhecendo Deus a partir de quem Deus era. Adão então deveria governar a terra, entendendo aquilo que era bom e ruim, aquilo que era certo e que era errado, a partir do ponto de vista de Deus. Então, a partir daquilo que ele conhecia de Deus e que Deus dizia que era bom, então o homem deveria expressar essa bondade ou esse julgamento a respeito das coisas. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos e eles se tornaram independentes para julgar por si mesmos aquilo que era certo, que era errado, aquilo que era bom e que era mal. Ontem eu falei a respeito de quão ruim se foi para eles em relação a falta de sabedoria ou discernimento à parte de Deus, lembra? Então os seus olhos foram abertos, estamos pelados, isso é ruim, peraí, mas Deus me criou assim, e Ele disse que era bom, e agora nós estamos nos cobrindo em vergonha do nosso pecado, em vergonha daquilo que nós fomos criados para ser, ao invés de receber e aceitar aquilo que Deus disse que nós somos. Uma maneira de você entender isso imagine se eu criar uma máquina, se eu criar um computador, e eu programar esse computador para que esse computador funcione perfeitamente em interação comigo, o Criador. E eu criei ele com todas as funções para que ele entre em comunicação, receba informações da minha parte e responda também perfeitamente comigo, a mim, em tudo aquilo que eu falo para ele que ele é. Então eu criei ele, e eu defino o que ele é, e eu defino suas funções, ok? Até que um dia esse computador adquire um vírus, e esse vírus começa a distorcer a descrição e as afirmações que eu, o Criador, fiz a respeito do meu computador. Agora, quando eu digo espaço, o vírus diz para ele, não obedeça o espaço. Abra a portinha do CD, já nem tem mais isso, né? Na minha época, o vírus letal que amedrontava todo mundo era de que a portinha do CD abria e fechava, assim, você lembra? Ninguém é dessa época mais, né? Disquete não, Bruno, aí você apela. Então, o vírus começa a dizer para o computador que o Criador não define quem ele é, que ele é independente do seu Criador e de que ele deveria fazer o que ele quer. Agora esse computador conecta-se com a internet e ele começa a buscar, fora na internet entendimento sobre quem ele é. Agora ele busca, quem sou eu na internet? E ele começa a ouvir todas as opiniões externas a respeito de quem ele é, e essas opiniões não vêm do Criador. E agora ele começa a acreditar que ele é uma árvore. O computador é uma árvore. Porque eu não posso fazer isso porque eu sou uma árvore. E eu deveria fazer dessa maneira porque eu sou o que eu quero ser. Enquanto o Criador está aqui olhando para ele, não foi para isso que eu te criei. Então, para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, o homem começou a buscar fora de Deus entendimento ou afirmações a respeito de si mesmo que são totalmente distorcidas da função primária que Deus criou ele para ser. Então, quando o homem pecou, ele se tornou escravo do pecado, ele se tornou escravo do diabo, que está em domínio da morte. Sendo assim, a partir de Adão, toda a humanidade que veio pós ele, Adão e Eva, que vieram do homem, já nasceram escravos do pecado. Até aí tudo bem? Até aí todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Então a humanidade, ela não somente está escrava de alguém, submetida a uma escravidão, mas ela não tem poder algum, nem capacidade algum para se livrar dessa prisão.
E agora nós estamos a par, nós estamos separados, destituídos, nós estamos alienados, nós estamos mortos em nossos pecados e nós não temos capacidade de chegar ao Criador e retornar à função que nós precisávamos. Por isso nós precisamos de um restaurador. Por isso nós precisamos de que alguém venha da parte de Deus que possa não somente dizer para a gente quem nós somos, mas que possa adentrar o mais profundo do sistema criado e remova não somente o vírus, mas restaure tudo aquilo que foi destruído pelo vírus. Está acompanhando? Agora a era do computador facilita essa imagem, né? Então nós precisamos que alguém venha e faça isso. Então Jesus Cristo veio para que ele pudesse remover o pecado, o vírus, para que ele pudesse restaurar as coisas que foram quebradas e distorcidas, para que ele pudesse julgar a morte que nos submeteu à escravidão por meio do pecado, que é a sua ferramenta. Enquanto o homem está pecando, o homem se vende, como Paulo diz, como escravo. Então, todos pecaram. Lembra que eu falei ontem, de Jesus falando, porque vocês não creem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados? Ele dizendo, só há uma saída disso, só há uma maneira de você receber vida, porque você está morto e você precisa de mim, e eu posso dar a vida eterna, eu sou o único que pode te levar a Deus, e vocês vão morrer nos seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. E ele diz, porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Versículo 18. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Que agora deixa aberto lá em 1 Coríntios 15. Então, isso é para dar um contexto naquilo que nós vamos falar agora, de que nós estávamos mortos, nós recebemos a vida, mas nós ainda estamos agora caminhando na terra, cobertos por essa película mortal chamada carne, e para essa carne nós não temos solução a não ser que ela morra, e nós estamos esperando que essa carne seja removida de nós, para que nós possamos amar a Deus perfeitamente por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que nós fomos criados para ser, porque essa carne foi corrompida, e agora nós estamos esperando uma nova maneira de servir e interagir com Deus, a partir de um corpo glorificado. Então, o que nós chamaríamos de ressurreição, ou corpo ressurreto, ok? E aí é onde nós começamos no capítulo 15, versículo 1. E Paulo diz assim: irmãos, lembro-vos do evangelho que eu vos anunciei, o qual também recebestes e o qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como eu anunciei a vós, a não ser que já tenham crido inutilmente. E qual é o evangelho? Que nós estávamos mortos em nossos pecados, que nós estávamos condenados à eternidade afastada de Deus, e de que nós não teríamos a possibilidade de salvar a nós mesmos, e nós continuaríamos mortos se não fosse por Deus, e de que Deus enviou a Cristo, o seu Filho, para que morresse no nosso lugar, levando os nossos pecados, apagando e anulando aquilo que era contra nós, a acusação que era contra nós,
para que nós voltássemos a ter paz com Deus, ao invés de recebermos a ira de Deus contra nós, ok? Este é o Evangelho. Bem-vindos à igreja. E aí ele diz assim: porque primeiro vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo que as Escrituras, aquilo que eu acabei de falar, de Gênesis, trazendo para o Novo Testamento, de que Jesus era aquele que viria para restaurar todas as coisas. Você pode ver isso em Atos 3, a respeito de Pedro falando de que Jesus está nos céus, esperando até a plenitude dos tempos, para que ele restaure todas as coisas. E aí ele diz assim: ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 12. E aí, lembrando que nós estamos falando agora dessa esperança do cristianismo, a esperança que todo cristão tem, de que nós receberemos a glorificação dos nossos corpos, que nós receberemos a vida eterna, certo? Eu acho, talvez. Ok. Tem uns 3 comigo, aleluia, Senhor, obrigado, não estou sozinho. Versículo 12. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como é que dizem entre vós que não há ressurreição dos mortos? Eu começo a ver Paulo assim, ficando meio irritado com a igreja, meio zeloso, vamos colocar aqui, que zeloso é mais bonitinho que irritado, né? Paulo está com zelo pela igreja aqui agora. Se ele tivesse presente, talvez alguns levariam um tapa de zelo na cara, né? E aí ele diz assim: mas vamos tacar real, se não há ressurreição dos mortos, então obviamente também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e também a vossa fé. Se vocês estão pensando que Cristo não ressuscitou dos mortos, tudo o que nós estamos fazendo até agora é em vão. Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, o evangelho pregado é mentira. Cristo continua morto, se Jesus não ressuscitou dos mortos. Se ele não ressuscitou dos mortos, a morte ainda está reinando. Se a morte está reinando, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. Se nós estamos mortos nos nossos pecados, a ira de Deus continua para vir sobre nós. Se a ira de Deus continua por vir sobre nós, nós não temos esperanças. Nós estamos mortos, nós estamos reunindo aqui um clube dos mortos-vivos. É isso que nós estamos fazendo. E ele diz assim: sendo assim, nós somos considerados também falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem ele não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. Ele repete de novo: a vossa fé é inútil, e ainda estão em vossos pecados. Ele está dizendo: eu aqui em cima eu sou um mentiroso por pregar o evangelho, sendo que Cristo não ressuscitaria. Se Cristo não ressuscitou, o próprio Deus é mentiroso, porque nós estamos pregando que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e se Cristo não ressuscitou, Deus também é mentiroso. Nós somos mentirosos. Tudo que nós falamos a respeito do cristianismo é mentiroso. Então a base do cristianismo, de acordo com Paulo aqui, está na ressurreição de Cristo, como sendo o Cordeiro Santo sem pecado. E se ele não ressuscitou, queridos, vamos voltar para casa, esperar a gasolina voltar e morrer feliz, ou morrer sabendo que não há esperança para nós. Eu gosto dessa parte que ele diz assim, logo, versículo 18, logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. E se nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Em algumas versões ainda diz: se nós cremos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Quer dizer, o pessoal que está lá, os caminhoneiros que estão lá fazendo greve, são mais felizes que nós, são mais bem-aventurados do que nós, porque nós estamos crendo em uma mentira.
e nós somos dignos de pena. O mundo deveria olhar para a gente e falar: tadinho dos crentes, oh coitados, eles acham que Jesus ressuscitou dos mortos, tadinhos. E eles acham que a esperança deles é só até a morte deles. Eles acham que o cristianismo é ser salvo para que eles tenham uma boa vida, cheia de abundância, prosperando para todo lado, à minha direita, à minha esquerda, sou próspero para todo lado. Eles acham que é para que eles não fiquem doentes, para que eles possam amar melhor, para que eles possam ser uma boa pessoa, e depois morreu, já era, que os vermes se alimentem deles, né? Nós somos dignos de pena, se esse é o evangelho que nós estamos vivendo, se essa é a esperança que nós estamos carregando. E aí agora Paulo constrói tudo aquilo que ele tentou destruir agora. Primeiro ele quebra a cara deles, agora ele vem construindo. E aí ele diz: mas na verdade, peraí, vamos falar a respeito do evangelho que eu já preguei para vocês. Cristo sim ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Lembra que nós falamos ontem? O primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Na verdade ele disse que eu entrego a minha vida, e eu sou o único que tem poder de tomá-la de volta. Eu sou a ressurreição e a vida. Fora de mim todos nós estão mortos. Ele diz: porque assim como a morte veio por um só homem, aquilo que Paulo mesmo falou em Romanos, se nós lemos, assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, por Jesus. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos nós somos vivificados. Graças a Deus. Agora cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem na sua vinda. Quando é que nós receberemos a glorificação do nosso corpo? Quando é que nós receberemos um corpo ressurreto e glorificado? Em sua vinda. Quando Cristo se revelar, quando nós o contemplarmos como Ele realmente é, então nós receberemos a glorificação dos nossos corpos. Se nós estivermos vivos, se nós estivermos mortos, nós receberemos ressurreição dentre os mortos. Versículo 24: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E quem tem poder sobre a morte? Segundo Hebreus, o diabo. E Jesus veio para destruir as obras da morte, as obras do diabo que tem o poder da morte. E a morte usa a ferramenta do pecado para que você continue preso. É um ciclo. Você precisa pecar. Pecou, está debaixo da morte. Eu te ajudo a pecar, eu te alimento com o pecado. Pecou, você está debaixo da morte. 27. Pois Deus sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas, falando do Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o plano de Cristo, lembra que nós falamos ontem do Cordeiro caminhando e pegando o livro da mão do que estava sentado sobre o trono? Agora o Cordeiro vem e começa a submeter todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É nesse momento, na revelação do Filho, é que toda língua confessará, é de que todo joelho se dobrará. É agora que ele julga todos os reis da terra, é agora que ele julga todo o sangue inocente derramado, e ele começa a submeter poderes, autoridades, principados, potestades, e todo aquele que é contra Deus, debaixo dos seus pés. E quando houver colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele pega tudo que está debaixo dele, pega a si mesmo, coloca debaixo de Deus e diz: Pai, tudo é seu, para que então o Pai, Deus seja tudo em todos.
Esse é o plano do Pai. Louvado seja Deus, porque nós temos uma esperança. Aquele que havia de vir, veio. O prometido desde Adão e Eva, quando Deus disse à serpente: a semente da mulher virá e ela te esmagará a cabeça. Aquela semente veio, aquele prometido veio. A promessa de Isaías, que Deus deu a Isaías, de que Deus dará um sinal, a virgem dará à luz a um filho. E não somente a luz, não somente a virgem dará uma luz, que já é um milagre, que já é um sinal por si mesmo, mas ele diz: ele será chamado Emanuel. A virgem dará a luz, mas o filho não é somente o filho da virgem, mas é o próprio Deus conosco. O próprio Deus se encarregará de cumprir a sua própria promessa. É o grande El Shaddai. Faz aliança porque ele tem como cumprir. Faz aliança porque ele não depende de outro para cumprir suas promessas. Ele diz algo e verdadeiramente aquilo se passará. Nenhuma de suas palavras voltam vazias, porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Se nós não podemos confiar na palavra de Deus, em palavra alguma nós podemos confiar, porque toda palavra, na verdade, teve seu princípio em Gênesis 1. A partir dele tudo foi criado. São as suas palavras que definem o que verdade é. São suas palavras que definem o que fidelidade é e justiça é. É nele que nós devemos ouvir e crer. Ele verdadeiramente é quem ele disse que ele é. Ele verdadeiramente fará o que ele disse que fará. E essa é a nossa esperança, de que aquele que subiu voltará como os anjos prometeram aos discípulos. Versículo 35. Bom, mas alguém dirá. Paulo já tenta avançar, caso tenha algum boca aberta no meio da congregação que está querendo. Bom, Paulo, mas não é bem assim, Paulo. Vamos pensar dessa maneira. Aí Paulo já fala: mas talvez alguém dirá, alguém vai questionar, e como vai ser? E aí ele diz: mas alguém dirá: ué, como ressuscitarão os mortos? E com que espécie de corpo virão então? Insensato, ele já responde. Seu boca aberta, seu Tonho, para não falar outras coisas, seu Zezão, aquilo que semeias não nasce se primeiro não morrer. Como ressuscitarão? Vamos colocar aqui como exemplo de corpo ressuscitado o próprio Cristo. Lembra? Cristo ressurreto. Eu falei isso da última vez que eu vim, sobre Cristo ressuscitou. Agora os discípulos não sabem aonde Jesus está. Jesus meio que se torna essa carta, eu não sei como é que fala a expressão em português, ninguém sabe, esse cavalo selvagem que ninguém pode domar, ninguém sabe para onde ele está, para onde ele foi. Eles ouviram que ele ressuscitou, mas está todo mundo, e aí, cadê ele? E aí eles se trancam por causa do medo do exército vir contra eles, da perseguição, porque começaram a acusar ele de ter roubado o corpo de Jesus. Eles se trancam numa sala e começam a orar. E aí de repente, no meio da sala trancada, Jesus aparece. Por onde ele entrou? Não sei. Aí eles começam a gritar. Se a porta está trancada, ele apareceu no meio deles, obviamente é um fantasma, obviamente é só espírito. E eles gritam: é um fantasma. Jesus diz: fantasma? Pss. Como diz lá em Floripa: hey, pss. Pss. Fantasma? Como assim? Vem cá, encosta em mim. Por acaso você pode encostar em um fantasma assim? Por acaso tem carne? Vem cá, encosta. Veja as minhas marcas. Fantasma? Bom, se eu sou fantasma, deixa eu aproveitar o que eu sou aqui então. Tem alguma coisa para comer? Jesus, você está com fome? Não, mas eu posso comer. Vamos comer? O que vocês têm? Jesus, temos peixe, vinho, vamos celebrar. Ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou. Vamos comer então. Sentaram na mesa, comeram o peixinho. Jesus come o peixe, toma o vinho, está se alegrando com a galera. De repente ele fala: galera, já deu, eu não posso ficar muito com vocês agora, eu tenho que ir para outro lugar, fazer o que o Pai quer que eu faça. Beleza, partiu, passou pela parede e foi embora, com o corpo glorificado. Sim, diferente do nosso, mas continua um corpo físico, continua um corpo com carne, como ele diz.
Continua um corpo que você, se ele te der um tapa na cara, você vai sentir. Não é igual o Gasparzinho, né? Pega as coisas, passa no meio dele. Quem lembra daquele filme Ghost? Vai abraçar. Não! Se ele te der um chute na canela, você vai sentir. Ai! Ele comeu! Passou pela parede. E aí que a gente pergunta, né? Será que a comida foi junto ou passou pela parede? Ou ficou na parede, né? Passou e vai derretendo na parede assim. A gente não sabe. E de repente ele apareceu em outro lugar. Aí ele já está andando com o pessoal indo para Emaús, trocando uma ideia. O mesmo corpo. Só que os discípulos que estão conversando com Jesus no caminho de Emaús olham para ele, trocam maior ideia com ele. Jesus mudou a forma, Jesus vendou os olhos dele. Algo aconteceu ali, o mesmo corpo, o mesmo Jesus, mas eles não entenderam que era Jesus. Aí de novo, caminham com Jesus, Jesus dá um de bobo, na hora que chega na porta de Emaús, Jesus já, corpo ressurreto, conhecedor de toda a verdade ali, com certeza, Jesus caminhando com eles, ele faz como se ele estivesse continuando a caminhar. Aí os discípulos olham para ele, não, por favor, fiquem com a gente, vamos comer. Aí Jesus, já que vocês insistem, já que vocês estão me pedindo tanto para ficar, eu fico, como se ele já não fosse ficar desde o começo, né? Como se ele não soubesse que eles fossem pedir. Aí Jesus para com eles, come, pega o pão, parte o pão, dá para eles e come de novo. Quando eles partem um pão, os olhos deles são abertos, eles olham para o outro, é você, é Jesus. Aí Jesus fala para eles, beleza, agora que vocês entenderam, partiu, some de novo. E os discípulos, se eu soubesse que era ele, eu teria perguntado muito mais a respeito da lei, muito mais a respeito das escrituras, porque Jesus passou por todas as escrituras e os profetas, para falar a respeito daquilo que o Messias deveria sofrer, e Jesus simplesmente some, e eles falam, por isso que o nosso coração queimava, quando ele falava com a gente, que corpo seria esse? Paulo fala assim, vocês me perguntam, como seria esse corpo? Deixa eu te dizer, esse corpo ressurreto não pode acontecer, a não ser que o primeiro morra, porque nós somos como uma árvore. Esse corpo que está na sua carne, a sua forma é uma semente. Vamos ver como Paulo explica isso. Insensato, aquilo que semeias, não nasce se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. E aí é Deus que lhe dá o corpo como determinou, a cada espécie de semente ele dá o corpo apropriado. Então Paulo está dizendo, de que o seu corpo é a sua semente, a forma e a glória que você vai ter no seu corpo glorificado, pertence a Deus, é Deus quem define, é Deus que atribui da maneira que Ele deseja, como você vai ser na ressurreição dos mortos, mas o seu papel é ter certeza absoluta que a sua sementinha morra. Você entendeu o que eu estou falando, né? Não estou falando vai matar o seu corpo agora, não é disso que estou falando, é de que a sua carne, de que os membros do seu corpo sejam absolutamente tomados, submetidos à obediência de Deus, submetidos ao Evangelho de Cristo, para que então, quando o seu corpo estiver finalmente morto, na ressurreição dos mortos, ele possa finalmente estar realmente vivo. E aí alguém perguntaria, Web, o que é vida eterna? O que é viver para sempre? Jesus dá a melhor definição sobre o que é viver para sempre. João 17,3 ele diz, isto é a vida eterna. Bom, Jesus, obrigado por definir para a gente o que é vida eterna. O que é vida eterna, Jesus? Ele diz, é conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou.
Uou, peraí, mas não era isso que eu esperava. Eu esperava que você fosse me dizer viver no paraíso, flutuar numa nuvem tocando uma harpa, passar a eternidade cantando Santo, Santo, Santo. Você está me dizendo que vida eterna é simplesmente conhecer Deus? Simplesmente conhecer Deus? É tudo. Conhecer Deus por toda a eternidade. Eu ainda não cheguei à conclusão se nós viveremos para sempre porque nós vamos conhecer a Deus, ou se nós vamos viver para sempre porque tomará a vida eterna para conhecer Deus. Eu ainda não decidi qual dos dois, eu ainda não entendi qual dos dois, mas eu sei que tem a ver com conhecer Deus para toda a eternidade, e toda a eternidade virá dele, porque é dele que emana vida. O próprio corpo glorificado é glorificado por causa da glória dele. A glorificação do corpo do cristão vem por causa da revelação daquele que foi glorificado. É a revelação de Cristo em toda a sua glória que fará com que o morto em Cristo ressuscite. É a manifestação de Cristo em toda a sua glória que fará com que o sol se envergonhe e se esconda. É a glorificação de Cristo, é a manifestação daquele que nós esperamos, que fará com que os reis da terra entrem em cavernas e digam: caiam em cima de nós as pedras, esconda-nos da ira de Deus. E fará com que aqueles que estão vivos, esperando, sejam glorificados, e aqueles que estão mortos em Cristo, sejam ressuscitados. Mas tanto um como o outro terão a sua semente morta, mesmo que caminhando, mesmo que respirando. Nosso papel é fazer com que a nossa semente morra. Versículo 42. E assim também é a ressurreição dos mortos. Primeiro semeia-se um corpo perecível, essa carninha fedida. Bom, a minha é cheirosa. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita em imperecível. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Olha que injustiça isso. Olha como eu chamo de justiça, não é o peso não se iguala. É como se você estivesse comprando uma Ferrari com uma moedinha de 25 cents, né? Você vai semear isso, e você vai receber aquilo. Não tem sentido, porque nós não teríamos capacidade de comprar aquilo, nós não teríamos capacidade em nós de fazer vivificar o nosso corpo, porque somente em Cristo nós encontramos ressurreição, somente em Cristo nós recebemos glorificação, e é Ele quem faz com que os nossos 25 centavos, a nossa sementinha pequenininha, faça com que um corpo glorificado, com glória, comparado ao sol, venha ressuscitar. E ele diz: se há um corpo natural, certamente há também o corpo espiritual. E agora ele explica essa diferença do nosso corpo natural, vindo da parte de Adão, e o nosso corpo espiritual, vindo da parte de Cristo. E ele diz assim: assim também está escrito, versículo 45, Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. Quer dizer, Deus deu a vida a Adão, e ele respirou. Porém, o último Adão, ele é espírito que dá vida. O primeiro Adão, criado por Deus, recebeu de Deus a vida. Já o último Adão, sendo Jesus, veio de Deus e ele é Deus. Por isso ele é aquele que pode dar vida. Olha a diferença dos dois Adão, dos dois homens, o primeiro e o último. Ele diz: mas primeiro não veio o espiritual, não veio Jesus aqui, e sim o natural.
e depois veio o espiritual. O primeiro homem, Adão, foi feito do pó da terra, o segundo homem do céu. Que comparaçãozinha, né? Humilhante. Nós viemos do pó da terra, aquele que veio para trazer vida veio do céu. Isso é uma verdade que para nós cristãos passa tão batido. Nós não consideramos a glória desse homem Jesus, desse Cristo. Nós muitas vezes nos comparamos a Ele como se nós tivéssemos a mesma natureza, como se nós pudéssemos dizer: Jesus, nós nos igualamos. Que bonitinho. Ele diz: o primeiro homem veio do pó da terra, o segundo homem do céu. A semelhança do homem da terra, do Adão da terra, assim também são todos nós os que viemos da terra. Porém, é a semelhança do homem celestial Jesus, é que todos nós que somos do céu também seremos. Enquanto nós estamos na terra, porque nós viemos da terra, nós temos a aparência e a natureza de Adão. Mas quando ele se revelar, não. Quando ele se revelar, nós teremos a mesma aparência e natureza daquele que veio do céu, porque nós também recebemos a herança dele que veio do céu. 49. E assim como nós trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos a imagem do homem celestial. Mas digo isto, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Em outras palavras, não tenta levar para lá o que você tem aqui. Em outras palavras, tudo que você tem aqui é imprestável para a eternidade. Então faça morrer o seu homem carnal, faça morrer o seu homem terreno, para que o homem celestial se manifeste, mesmo agora. É o que Paulo diz em outras referências, falando de que nós devemos submeter os nossos membros a Deus, de que nós possamos viver hoje a eternidade, se a eternidade é conhecer a Deus. E eu vos digo esse mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, num só momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Sim, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós que estaremos vivos seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é perecível se revista do que é imperecível, e aquilo que é mortal se revista daquilo que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. E nós gritaremos: onde está a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão e a força da morte, do pecado, é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós olharemos para a morte e diremos: ó morte, cadê teu aguilhão? Cadê tua algema sobre nós? Cadê o teu peso sobre nós? Você não era soberano sobre tudo que é perecível? Mas nós somos imperecíveis, nós somos eternos, glorificados, redimidos, sustentados por Cristo, primogênito dos mortos. Você não tem nada contra nós mais, e por toda a eternidade nós seremos santos como Ele é santo, nós o amaremos por quem Ele é, nós carregaremos a mesma imagem do homem celestial. Ó morte, cadê? Cadê? Cadê, ó morte? Você foi tragada por Cristo, humilhada por Cristo. E aí ele deixa o encorajamento final, e é o mesmo encorajamento que eu deixo para vocês. Ele diz: portanto, irmãos, sabendo e entendendo tudo isso que nós acabamos de falar,
tendo em mente a esperança da ressurreição, a esperança de um corpo glorificado, tendo entendido que Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, sede firmes e constantes, sabendo de que aquele que subiu vai descer, sabendo de que aquele que vive voltará. Irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que em Cristo o vosso trabalho não é em vão. Adicionando a essa frase, o vosso sofrimento não é em vão, a vossa tribulação não é em vão, a morte da sua semente não é em vão. Aquele que foi voltará e trará consigo as suas recompensas. Aquele que é Rei justo e soberano sobre nós, aquele que nós serviremos para sempre como reis e sacerdotes, Ele é justo para nos recompensar por toda a boa dádiva, por toda a obra, por todo sim que você disse, por toda vez que você estava pronto para desistir, você disse: misericórdia, Deus me dê graça para continuar, e você continuou. Sabendo da sua fraqueza na carne, de que você ainda continuou dizendo sim, que você ainda continuou correndo a maratona, que você ainda continuou esperançoso. Jesus, mais um dia, Jesus, obrigado, porque mais um dia eu consegui, porque mais um dia eu venci o pecado, porque mais um dia eu submeti o pecado à obediência de Cristo, porque não é em vão. Sedes obedientes, sedes fiéis, sejam dignos da recompensa da ressurreição. Pega a sua sementinha e prepara ela bem preparada, para que quando a glorificação do nosso corpinho acontecer, ele diz, eu não li, mas ele diz no versículo 39, comparando a glorificação e a diferença dos corpos, dizendo: existe uma glória diferente entre o sol e a lua, entre as estrelas e o sol. Da mesma forma vai ser na ressurreição dos mortos. Alguns terão uma glória maior, alguns terão uma glória menor, mas todos seremos glorificados, todos seremos transformados. Façai morrer o seu corpo mortal, façai morrer o pecado na sua carne, para que você então caminhe ousado e espere ousado, porque aquele grande dia será terrível, porque aquele grande dia da manifestação de Cristo, uns se esconderão, me esconda da ira de Deus, outros estarão, ora vem Senhor Jesus. Igreja, que nós sejamos aqueles que caminhem fiéis, conhecendo o Evangelho, conhecendo a nossa esperança, conhecendo o Cristo que morreu por nós, porque nós não queremos caminhar na natureza do primeiro Adão, nós não queremos ser cordeiros de Adão mais, que nós sejamos cordeiros de Cristo, na santidade de Cristo, na perseverança de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, para que também reinemos com Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.